demônio e os outros nomes pelos quais ficou conhecido. 9.2.1 Satã ou Satanás. Esta palavra se diz em hebraico Satã, e em aramaico Sitiná. O seu sentido é o de adversário, opositor, pessoa que vai contra os projetos de outra. Em grego, o termo foi transliterado para Satanás. Na confissão de Pedro, Manos 8, 27 a 33, Mateus 16, 13 a 23, Jesus, conversando com os apóstolos, diz-lhes que seria necessário que o Filho do Homem padecesse muito, fosse rejeitado pelos poderosos e, por fim, morto. Pedro, escandalizado com o que ouvira, adianta-se e repreende Jesus por falar daquele modo. 33. Mas ele, virando-se e olhando para os discípulos, repreendeu a Pedro dizendo: Retira-te de diante de mim, Satanás, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. Mark 8, 33. Neste trecho, a palavra Satanás foi usada por Jesus com o sentido de que falamos há pouco. Pedro, por ignorância dos projetos divinos, tenta impedir que Jesus cumpra a sua missão, está, portanto, se opondo às pretensões do Mestre, daí o termo Satanás aplicado pelo Cristo. 9.3.2 Diabo. Esta palavra está relacionada com três palavras gregas. Primeiro, o verbo diabalo, formado pelo prefixo dia, que significa a separação em duas ou mais direções, e bailo, cujo sentido é o de jogar, arremessar, atirar, lançar. Segundo, o substantivo diabolé, que tem o sentido de desunião, calúnia. É por esta razão que o diabo na tradição ocidental é chamado de o caluniador, o intrigante, o pai da mentira, etc. Terceiro, o adjetivo diabalo, cujo sentido é de provocador, aquele que produz ou provoca divisões. 9.3.3 Lúcifer. Este nome, com o qual costumamos designar o espírito do mal, deriva do adjetivo latino lucifer, fera, ferum, e significa luminoso, o que tem luminosidade, o que traz a luz, o que porta a chote. Lúcifer, em latim, era o nome que os antigos romanos aplicavam ao planeta Vênus, pelo fato dele aparecer de madrugada, como se trouxesse a luz do dia. 9.3.4 Demônio. Esta é uma palavra que não pode ser confundida com as anteriores. Quando os gregos usavam o substantivo daimon, onus, queriam falar apenas de um espírito desencarnado. Um daimon poderia ser um espírito guia, um espírito familiar ou um espírito obsessor. Os verbos gregos daimonizomai e daimon expressam a ação de receber um espírito ou ser possuído por um desencarnado. Há, entretanto, outros usos do termo. Platão, no Crátilo, usa daimonios associado a sopia, com a ideia de sabedoria divina. Heródoto, História 4126 e 7.48, usa o termo como determinante da palavra homem, indicando pessoa excelente. Como vimos, em nenhuma dessas palavras encontramos a ideia de um ser horrendo, repelente, de formas caprinas, vivendo embaixo da terra, onde impera absoluto. Nenhuma dessas palavras nos lembra também o mito do anjo rebelde que ousou contestar o poder divino e foi por isso condenado às trevas inferiores. Nenhuma dessas palavras, finalmente, nos passa a ideia do diabo conforme as religiões tradicionais a descreveram. Feitas essas rápidas considerações, acreditamos poder iniciar o exame das passagens em que Jesus entrou em contato com espíritos perturbadores. O primeiro desses relatos é o caso do obsidiado de Gerasa, que se encontra nos Sinópticos, Mate 8, 28 a 35, Mark V, 1 a 20 e Luke 8, 26 a 39. Neste trabalho nos valemos do texto de Lucas 26. E navegaram para a terra dos Gerazenos, que se encontra à frente à Galileia. 27. E,
Quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios e não andava vestido nem habitava qualquer casa, mas nos sepulcros. 28. E quando viu Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo com grande voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes. 29. Pois tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava. E guardavam-no preso em grilhões e cadeias, mas, quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para os desertos. 30. E perguntou-lhe Jesus, dizendo: Qual é o seu nome? Ele disse Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. 31. Rogavam-lhe que não os mandasse para o abismo. 32. E andava ali, pastando no monte, uma vara de porcos e rogaram-lhe que lhes concedesse entrar neles e ele o permitiu. 33. Tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos e a manada precipitou-se de um despenhadeiro no lago e afogou-se. 34. E aqueles que os guardavam, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e nos campos. 35. E saíram a ver o que tinha acontecido e vieram ter com Jesus. Acharam então o homem de quem haviam saído os demônios, vestido e em seu juízo, assentado aos pés de Jesus, e temeram. 36. E os que tinham visto contaram-lhes também como fora salvo aquele endemoniado. 37. E toda a multidão da terra dos Gerazenos ao redor lhe rogou que se retirasse deles, porque estavam possuídos de grande temor. E, entrando ele no barco, voltou. 38. E aquele homem de quem haviam saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele, mas Jesus o despediu, dizendo: 39. Torna para tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. E ele foi apregoando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. Luke 8, 26 a 39. Os sinópticos não explicam o que Jesus e seus apóstolos foram fazer em Gerasa. É possível que tenham ido em uma das muitas viagens de pregação que Jesus costumava fazer. Logo ao descer à terra, vem o obsidiado ao seu encontro. A descrição do homem é pequena, mas muito viva e objetiva. Estava nu e morava nos sepulcros. Mais à frente, diz o evangelista que o homem era preso em grilhões e cadeias, mas que costumava romper as amarras e fugir para o deserto. O fato de o homem morar nos sepulcros é a indicação segura do tipo de espíritos que o atormentava, espíritos que ainda se compraziam nos miasmas deletérios daqueles lugares. Allan Kardec, com seu rigoroso espírito metódico, classificou a obsessão em 3 espécies ou categorias: a obsessão simples, a subjugação e a fascinação. No primeiro caso, temos perturbações mentais e alterações de comportamento de pouco ou nenhuma gravidade. Nessa situação, a pessoa sente uma espécie de angústia difusa, aparentemente sem motivo, um leve mal-estar que produz irritações ligeiras. No segundo caso, o obsessor tem uma atuação mais direta, produzindo às vezes certos tiques nervosos e comportamentos inadequados. No terceiro caso, o algoz consegue domínio completo sobre sua vítima, deformando-lhe a personalidade a ponto de apresentar um quadro sintomático muito próximo da loucura. O Dr. Isaías Paim descreve um caso de esquizofrenia que se enquadraria perfeitamente num estado obsessivo. João Cândido, quando adoeceu, apresentava rica sintomatologia esquizofrênica, de onde se destacavam alucinações visuais extremamente complexas, combinadas com alucinações auditivas. Deitado em seu quarto, percebia visões. Eram muitos homens e muitas mulheres. As pessoas vistas, alucinatoriamente, se dirigiam a ele rogando para que não fosse a macumba, porque lá elas não podiam comparecer,
Em outras ocasiões as pessoas desenterravam dinheiro e pedras preciosas e mostravam as mãos para ele cheias de diamantes e de moedas de prata e de ouro. Era muito dinheiro, muito ouro e diamantes. Eles perguntavam: você quer dinheiro? Você quer diamantes? João Cândido respondia: quero que vocês me deixem em paz. Algumas vezes aparecia a imagem de uma mulher, a quem ele perguntava: onde está o dinheiro que você tem para mim? A mulher respondia: o dinheiro está no Banco do Brasil. Certa noite, já internado na casa de repouso, a mulher apareceu e disse: agora eu vou embora. De onde não se espera que sai. Desse momento em diante as vozes e as visões desapareceram. Paim, Isaías. Esquizofrenia. Ed. Grijalbo, SP, 1973. Dentro do discurso psiquiátrico ortodoxo, o caso João Cândido deve ser classificado como esquizofrenia. Nada impede, entretanto, que o discurso espírita o entenda como obsessão. Onde os psiquiatras falam em alucinação auditiva e visual, os espíritas falam em mediunidade auditiva e de vidência. No caso de Gerase que estamos focalizando, temos um obsidiado em terceiro grau dominado por uma falange de obsessores, que fazem com ele o que desejam. Voltemos, porém, ao texto objeto. O obsidiado, ao ver Jesus, prostrou-se e exclamou: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Altíssimo. Este é o primeiro fenômeno que o texto evidencia. Um homem que nunca havia visto Jesus o reconhece logo assim que entra em contato com ele. Além disto, faz uma outra declaração importante. Diz que Jesus é Filho do Altíssimo, o que equivale a chamá-la de Messias. O espírito obsessor principal, líder da falange obsessora, mostra não só reconhecer Jesus como ter conhecimento de sua missão. Jesus não recebe bem a declaração do espírito, uma vez que sempre fez questão de tratar o seu messianato com extrema discrição. Sem dizer nada, Jesus dá início ao processo de desobsessão. Chama, então, o obsessor de pneuma catartum, termo grego que tem o sentido de espírito impuro, não depurado, involuído. Sua técnica é extremamente simples. Não usa fórmulas mágicas, não toca no homem, não se vale de amuletos. Seu método baseia-se apenas na autoridade moral que os espíritos superiores têm sobre os inferiores. Não pede, não argumenta, apenas manda que o espírito impuro abandone o corpo do homem. Os espíritos, sabendo que não poderão mais continuar a torturar sua vítima, pedem a Jesus que lhes permita, quando deixarem o homem, penetrar numa vara de porcos que pastava sobre um monte das proximidades. Tais espíritos estão a tal ponto materializados que não podem passar sem sugar as energias de um ser vivo. Jesus permite que eles entrem nos porcos, mas, quando se aproximam dos animais, estes, sentindo os fluidos pesados por eles emanados, tomados de terror, correm apavorados e caem no precipício. O obsidiado está agora livre da carga imensa de que era portador, sorri feliz. Não parece mais aquele homem que causava pena e terror a quem o visse. Chegam, então, os naturais da terra que, vendo o ex-obsidiado tranquilo, sentado, olhando agradecido para o estrangeiro, sentem um misto de medo e raiva por aquele homem que sabia lidar com demônios e que lhes matara aos porcos. Pedem então a Jesus que se vá. Não o querem ali. O antigo obsidiado, maravilhando, pede para acompanhar o seu Salvador, mas Jesus pede a ele que fique e que dê testemunho a todos do que lhe aconteceu. Depois, Jesus entra no barco que desliza suave, impelido pelo sopro da brisa. No ar, gaivotas voam serenas e de vez em quando mergulham os longos bicos nas águas azuis e retiram um peixe de prata. O barco de Jesus é agora um pequeno ponto sobre as águas. Um segundo caso de obsessão encontra-se em Mate 12, 22 a 30, Mark 3, 20 a 30, Luke 11, 14 a 23.
Novamente nos valemos do texto de Lucas 14. Estava ele expulsando um demônio, o qual era mudo. Aconteceu que, saindo o demônio, o mudo falou e maravilhou-se a multidão. 15. Mas alguns deles diziam: ele expulsa por Beelzebu, príncipe dos demônios. 16. E outros, tentando-o, pediam-lhe um sinal do céu. 17. Mas, conhecendo ele os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será assolado, e a casa dividida contra si mesma cairá. 18. E, se também Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois dizeis que eu expulso demônios por Beelzebu. 19. E se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Eles, pois, serão os vossos juízes. 20. Mas se eu expulso demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Luke 11, 14 a 20. Neste caso, o endemoniado é trazido a Jesus. Na versão de Mateus e de Marcos, o obsessor provocava no homem mudez e cegueira. Nenhum dos sinópticos entra em detalhes sobre o modo como Jesus agiu neste caso. Entretanto, é possível que o método tenha sido mesmo usado no episódio de Gerasa. A libertação foi rápida e o obsidiado passou a falar imediatamente. Todos ficaram admirados porque jamais haviam visto expulsar demônios, espíritos atrasados, nem nenhum comportamento mágico, sem preces, jejuns ou qualquer rito exorcístico. Esta indignação que os intelectuais da época manifestavam contra Jesus é, até certo ponto, explicável. Jesus curava os doentes com extrema simplicidade, ao passo que os médicos e sacerdotes judeus se valiam das mais esdrúxulas fórmulas para lidar com os estados doentes. Daniel Hopes, A Vida Cotidiana na Palestina no Tempo de Jesus, página 362, anota algumas dessas fórmulas insólitas. No Talmud lê-se que contra uma febre terça, febre cujos acessos duram 2 dias, deve o terapeuta agir do seguinte modo: tomar 7 espinhos de 7 palmeiras, 7 aparas de 7 traves, 7 pregos de 7 portas, 7 cinzas de 7 fornos e 7 pelos de 7 cães velhos. Junta-se todo esse material e coloca-se na concavidade do peito do doente, atado por um cordel branco. No caso de calo no pé, é suficiente colocar-se uma moeda sobre ele que ela comprará a dor. Para curar as mulheres hemorroísas, é aconselhável sentar-se a mulher na bifurcação de uma rua com um copo na mão. Enquanto isso, os terapeutas fazem grandes alaridos, gritando nas costas dela. Para esses casos, prescrevia-se também à mulher que ingerisse um grão de cevada que tivesse sido encontrado nos excrementos de um macho branco. Ora, Jesus não se valia de tais recursos e, o que era mais grave para os judeus, não participava da comunidade de médicos e sacerdotes e, por conseguinte, não havia aprendido com ninguém a sua ciência. De onde vinha então aquele saber que ele demonstrava possuir? A resposta era pronta: de Beelzebu, o príncipe dos demônios. O argumento é demasiado frívolo e Jesus o esmaga com grande facilidade e lógica rigorosa. Se eu expulso demônios em nome do chefe deles, o próprio demônio estaria obrando contra os seus próprios interesses. É oportuno lembrar que argumentos semelhantes foram, e ainda são, usados com muita frequência pelos inimigos do espiritismo. Para esses que pretendem implantar o medo nas mentes frágeis, os fenômenos espíritas existem. Contra fatos não há argumentos, mas são causados pelo demônio e seus comparsas. Repetindo-se o argumento de Jesus, queremos lembrar que um demônio que pratica o bem, que fale de amor, que consola a viúva, que enxugue o pranto dos pais que perderam seus filhos, que agasalha o desabrigado e alimenta o faminto, que, enfim, pede aos seus seguidores que sigam o Evangelho de Jesus. É ao mesmo tempo um paradoxo e um absurdo. Nesse mesmo capítulo,
Jesus faz algumas considerações a respeito dos espíritos obsessores. 24. Quando o espírito imundo tem saído do homem, perambula por lugares áridos, buscando repouso e não acha. Então diz: voltarei para minha casa de onde saí. 25. E, ao chegar, encontra-a desocupada, varrida e arrumada. 26. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele e, entrando, habitam ali e a condição posterior deste homem torna-se pior do que a anterior. Luke 11, 24 a 26. Sobre esta passagem leiamos o substancial comentário do professor Torres Pastorino, Op. Cit. V. 2, página 42. Ocorre que, quando, por ação externa, é ele, espírito obsessor, desligado de sua vítima, se vê coagido a permanecer pervagueando no plano astral que, mutável como é, apresenta a cada entidade o aspecto condizente com a sua evolução. Em se tratando, pois, de entidades não evoluídas, a ambiência astral se manifesta como a exteriorização da imaginação de cada um, região ainda inóspita, árida, sem água igual a Hidron, cansativa, porque sem postos fixos de referência, já que é instável, onde o espírito não encontra repouso porque a sua desorganização mental faz que aí os sítios se modifiquem a cada alteração do pensamento. O repouso, ou paz, só poderá provir do próprio âmago de seu coração, e justamente aí reside a insatisfação frustrada, a rebeldia inconformada que se projetam no intelecto, o qual, ao pensar, plasma ambientes pavorosos ao seu redor. Quando, porém, se vê desligado da vítima, e aliviado das pressões fluídicas que o expulsaram, daquele posto avançado da luta em que vivia empenhado, sente-se descontrolado e confuso e tenta voltar. Ao voltar, novamente atraído por sintonias vibratórias, alguns desobsidiados registram sensações desagradáveis pela ausência do peso do perseguidor a que estavam habituados, e este vazio faz que, subconscientemente, de novo o atraiam para perto de si. Percebe que há dificuldade em influenciar a antiga vítima. A casa está desocupada, varrida e arrumada. Significa isso que a personagem visada já se corrigiu de alguns defeitos, colocou em ordem as suas emoções, reequilibrando a sua aura e se libertou das falsas imagens sugeridas pelo perseguidor espiritual. Talvez até tente injetar novos quadros astrais inferiores sem encontrar ressonância. Perdeu a antiga ascendência. Regressa, então, desacorçoado, mas não desanima de seus objetivos. Consegue, nas rodas de entidades semelhantes a si, outros 7 piores do que ele. A decepção com a evolução de quem ele considera seu inimigo faz nele crescer proporcionalmente a raiva e o desejo insano de derrubá-lo do ponto atingido e não aceita obstáculos ao seu ódio implacável. Ao lado de 7 novos amigos e já ele subjugado, porque devedor de um obséquio, que será cobrado até o último centavo e mais os juros, embora eles só aceitem a empreitada quando veem a possibilidade de oferir boas vantagens de baixo teor, o ataque é renovado e torna-se pior que o anterior. Assim, Jesus antecipa-se não só a Kardec como aos espíritos que trataram da obsessão, como é o caso de André Luiz e Bezerra de Menezes, entre outros. Jesus, falando para pessoas que estavam longe de entender o processo obsessivo na sua integralidade e múltiplas interpretações, lança algumas luzes sobre o problema. Ainda fala por metáforas e parábolas, mas as verdades são as mesmas que os espíritos nos trazem hoje. O que parece reforçar a tese do poeta latino natura non facit saltus, a natureza não dá saltos, e isto se aplica, principalmente, ao campo da moral, terreno onde incidem com frequência os obsessores. Uma outra passagem das mais esclarecedoras sobre as práticas de Jesus com os espíritos atrasados encontra-se em Mateus 9, 14 a 18, Marcos 9, 14 a 27 e Lucas 9, 37 a 43.
Desta vez nos valeremos do texto de Marcos, por nos parecer ser o mais rico em detalhes. 14. E chegando para os discípulos, viu grande multidão em redor deles e escribas discutindo com eles. 15. Imediatamente toda a multidão, vendo-o, surpreendeu-se e, acorrendo, saudava-o. 16. Ele lhes perguntou: que estás discutindo com eles? 17. Respondendo-lhe um dentro da multidão, disse: Mestre, eu te trouxe o meu filho que tem um espírito mudo. 18. E este, onde quer que o apanhe convulsiona-o, e ele espuma e range os dentes e vai definhando. Roguei até os discípulos que o expulsassem, e eles não tiveram força. 19. Respondendo-lhe, disse: Ó geração sem fé, até quando estarei convosco? Até quando vos tolerarei? Trazei-me o menino. 20. E eles o trouxeram. E vendo-o, a Jesus, logo o espírito convulsionou e, caindo no chão, contorcia-se, espumando. 21. Perguntou ao pai dele: há quanto tempo acontece-lhe isso? Respondeu o pai: desde a infância. 22. Muitas vezes o lançou no fogo, ora na água para destruí-lo. Mas, se podes alguma coisa, compadece-te de nós e ajuda-nos. 23. Disse-lhe Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. 24. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio. Ajuda-me na minha incredulidade. 25. E vendo Jesus que uma multidão afluía, repreendeu o espírito, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e nunca mais nele entres. 26. Gritando e convulsionando muito, caiu e saiu, e o menino ficou como morto, de modo que a maior parte do povo dizia: morreu. 27. Mas Jesus, tomando pela mão, despertou e ele levantou-se. Marcos 9, 14 a 27. Esse episódio se deu pouco depois da transfiguração, quando Jesus, acompanhado de Pedro, Tiago e João subiu a um alto monte, onde se transfigurou diante deles. Embaixo ficaram os outros 9 apóstolos. Quando Jesus desceu, encontrou os apóstolos envolvidos em uma discussão. Quando o povo viu Jesus, correu para ele saudando-o como se estivesse feliz por vê-lo chegar. Jesus se aproxima e pergunta aos presentes sobre os motivos da discussão. Alguém do povo adianta-se e explica que tem um filho doente e que este filho fora trazido para ser ajudado pelos apóstolos e estes nada conseguiram. Jesus, agora, entende a vergonha e confusão que envolvia os apóstolos. Tinham tentado curar uma pessoa e fracassaram. Julgavam-se senhores da técnica usada por Jesus e, tomados pela vaidade, fizeram a tentativa, mas o espírito reagiu e perderam a fé em si mesmos e o sentimento de autoconfiança de que estavam tomados. Confusos, agora, não sabiam o que fazer. Os escribas e fariseus presentes aproveitaram-se da oportunidade infeliz para desacreditar Jesus e seus apóstolos perante o populacho. O pai explica a Jesus a situação do filho. Diz que ele é um lunático, embora, de fato, fosse epilético. O termo lunático aplicado a um doente de epilepsia deve-se ao fato de os ataques epiléticos coincidirem com a lua nova. O evangelista descreve todos os sintomas: convulsão violenta, sons inarticulados, espumas na boca, ranger de dentes e prostração com palidez cadavérica. Jesus mostra-se muito triste com tudo aquilo e magoado com a falta de fé daquelas pessoas. Ele sabe que a sua partida está próxima, que não vai continuar com aquele povo por mais tempo e sofre por ter de deixá-los órfãos de sua assistência espiritual. Jesus sabe o quanto aqueles espíritos são frágeis, dominados pelo egoísmo, minados pelo orgulho, combalidos pela falta de fé. Manda, então, que lhe tragam o menino. Um silêncio enorme se fez. Os recém-chegados procuravam um lugar melhor para assistir à atuação de Jesus.
O menino é trazido. O espírito, ao ver Jesus, abalado, possivelmente, pelos fluidos que dele emanavam, atira o rapaz ao chão. O pobre doente rola pela terra, espuma e range os dentes. Uma grossa baba escorre-lhe da boca entreaberta. Jesus, entretanto, permanece calmo e, antes de qualquer coisa, quer saber os antecedentes do caso. O pai, angustiado, desce a detalhes e acaba por fazer a Jesus um apelo patético para que o ajude ao filho. Se podes, reforça, como se quisesse lembrar a atuação frustrante dos apóstolos. Jesus comenta, com algumas gotas de ironia, se podes. Mas tudo é possível àquele que crê. Aquele que acredita concentra em si as energias positivas que auxiliam na consecução dos seus objetivos. Aquele que acredita se coloca de forma adequada para receber o auxílio do alto. Humildemente, o pai do menino admite que tem fé em Jesus, mas, por outro lado, sente-se fraco em sua fé e pede a Jesus que o ajude, que lhe reforce a fé vacilante. Jesus, com a sua autoridade costumeira, manda que o espírito atrasado deixe a sua vítima. O espírito, incapaz de reagir à ordem que lhe foi dada, deixa o menino que, sofrendo um impacto, cai para trás como morto. O povo, incrédulo, cochicha, morreu, mas Jesus o faz levantar e o entrega ao Pai, curado. Há outros casos ainda em que Jesus entrou em contato com os espíritos impuros que demonstram à sociedade o quanto o fenômeno mediúnico era comum entre os antigos judeus. Os casos que escolhemos foram aqueles que consideramos exemplares e, por isso, sugerimos aos nossos leitores que examinem cuidadosamente os evangelhos, onde encontrarão outros relatos que os ajudarão a formar uma ideia bem mais completa sobre o assunto. 9.4. A reencarnação nos evangelhos: nascer, crescer, amadurecer, reproduzir, envelhecer, morrer e renascer é um dos postulados fundamentais da doutrina espírita. Embora seja uma teoria muito antiga e extremamente lógica, a reencarnação é a barreira principal que separa o espiritismo das religiões cristãs tradicionais. Neste capítulo de nosso trabalho, procuraremos responder a seguinte questão: os judeus do tempo de Jesus acreditavam na reencarnação? Pode o cristão aceitar tal crença como parte da mensagem do Cristo? Responderemos a esta questão de um modo geral, para depois nos determos nos casos particulares. Pilon, um judeu neoplatônico de Alexandria, escreveu: a companhia das almas desencarnadas distribui-se por várias ordens. A lei de algumas delas é a de entrar em corpos mortais e, após períodos certos e prescritos, serem novamente libertadas, mas as que possuem uma estrutura mais divina são absolvidas de todas as ligações com a terra. Algumas almas escolhem o confinamento em corpos mortais porque são terrenas e corporalmente inclinadas. In Santesum, tudo sobre a reencarnação. Ed. Record, 1969. Flávio Josepo, um historiador judeu que viveu entre 37 e 100 de nossa era, falando aos soldados judeus que se mostravam dispostos a se suicidarem para não serem capturados pelos romanos, explica: os corpos dos homens são realmente mortais e criados de material corruptível. A alma, porém, é para sempre imortal e parte da divindade que habita nossos corpos. Não vos lembrais, por acaso, de que todos os espíritos puros, ao partirem desta vida, ganham um lugar sagrado no céu, de onde, nas revoluções das idades, são novamente enviados para corpos puros, enquanto as almas dos que cometeram autodestruição são condenadas à região das trevas no Hades. Op. Cite. Página 122. Clemente de Alexandria, em sua exortação aos pagãos, diz que nós existimos muito antes da criação do mundo. Existimos ante os olhos de Deus, ensina o filósofo, porque o nosso destino é viver nele. Partindo do Evangelho segundo São João, diz Clemente que existimos desde o início, pois no início havia o Verbo e o Verbo é a razão.
Citando o pitagórico Pilolão, explica que as almas, como castigo por suas transgressões, foram lançadas na terra, onde espiam as suas faltas. Lactâncio, a quem S. Jerônimo chama de o Cícero cristão, afirmava que, para ele, só seria possível a imortalidade e a sobrevivência da alma no caso desta ter existido antes do corpo. S. Gregório, bispo de Nissa, contemporâneo de Lactâncio, diz que a purificação da alma é um imperativo e se realiza durante uma vida ou em vidas sucessivas. Santo Agostinho, nas Confissões, pergunta angustiado a Deus sobre as suas vidas passadas. Orígenes, o grande doutor da Igreja, homem de vastíssima erudição, nos seus Princípios, teorizava que as almas chegam a este mundo fortalecidas ou debilitadas pelas vitórias ou fracassos de suas vidas passadas. O seu lugar no mundo, diz Orígenes, é determinado pelo mérito ou demérito que possua. O seu trabalho nesta vida, o seu comportamento, determinará o seu lugar na próxima existência. Orígenes escreveu um tratado em 8 livros chamado Catakeuson, contra Celso. Trata-se, este trabalho, de uma refutação ao Aletes Logos, discurso verídico, que o filósofo pagão Celso dirigiu contra os cristãos no ano 178 de nossa era. No Contra Celso, comenta Orígenes, não está mais de conformidade com a razão que todas as almas, por alguma razão misteriosa, falo agora de acordo com as opiniões de Pitágoras, Platão e Empédocles, que Celso frequentemente menciona, sejam introduzidas em um corpo de acordo com os seus méritos e antigos atos. Não é racional que as almas que usaram seus corpos para fazer o maior bem possível tenham direito a corpos dotados de qualidades superiores aos corpos dos demais. A alma, cuja natureza é imaterial e invisível, não existe em local material sem ter um corpo apropriado à natureza do lugar. Consequentemente, deixa um corpo que lhe era necessário antes, mas que não é mais adequado ao seu status modificado e troca-o por outro. Depois dessas ligeiras observações, achamos que poderemos tratar dos textos especificamente evangélicos que foram por nós selecionados. O primeiro texto que examinaremos poder-se-ia chamar a conversa de Nicodemos com Jesus e se encontra no Evangelho de João, capítulo 3, versículos de 1 a 15. 1. Havia um homem dentre os fariseus chamado Nicodemos, chefe dos judeus. 2. Este veio ter com Jesus à noite e disse-lhe: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, pois ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. 3. Jesus respondeu-lhe: em verdade te digo que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. 4. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer, sendo velho? Porventura pode entrar no ventre de sua mãe e nascer? 5. Jesus respondeu: em verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. 6. O que é nascido da carne é carne e o que é nascido do Espírito é Espírito. 7. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. 8. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. 9. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? 10. Respondeu-lhe Jesus: tu és mestre em Israel e desconheces estas coisas. 11. Em verdade te digo que nós dizemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. 12. Se vos falei das coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? 13. Ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu do céu, a saber, o Filho do Homem. 14. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. 15. Para que todo aquele que nele creia tenha vida eterna. Ju. 3, 1 a 15.
Conforme o relato de João, um fariseu por nome Nicodemos vai à procura de Jesus. Não se trata, porém, de um judeu qualquer, mas de um doutor da lei, de um líder judeu, pertencente, portanto, ao Sinédrio. O seu nome, Nicodemos igual vencedor do povo, sugestivamente simbólico, é grego ou grecizado. Estava em uso na época, em virtude do poderoso influxo do helenismo, colocarem-se nomes gregos em pessoas de alta posição e mesmo entre os membros do povo. Jesus tem dois apóstolos com nomes helênicos, André e Filipe. O texto não nos informa o local onde estava Jesus, talvez uma estalagem, talvez a casa de um amigo. Diz-nos, entretanto, que foi durante a noite. Embora não fossem raros os colóquios intelectuais entre rabinos em horário noturno, as razões de Nicodemos devem ter sido as de não se expor, tendo um encontro com Jesus de dia em público. Os judeus de alto coturno não entenderiam que um príncipe do Sinédrio tivesse alguma coisa que conversar com um galileu, um mago, um agitador vulgar que ia de cidade a cidade obrando maravilhas com auxílio de Beelzebul ou por meio de truques de prestidigitação. Imaginemos, por instantes, o velho Nicodemos de longas barbas brancas, com os olhos cansados pelas muitas caminhadas nos textos sagrados, assentado aos pés de Jesus. Lá fora passam o silêncio e o mistério. As estrelas faiscam como pedras preciosas bordadas no manto azul do céu. A guarda da cidade passa com passos pesados, batendo no chão com o coto da lança. Nicodemos toma a iniciativa da conversa. Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. Nicodemos demonstra ser um espírito de relativa evolução. A humildade com que fala a Jesus, chamando o mestre, mesmo sabendo que ele não tinha qualquer formação acadêmica e nenhum título público, e o fato de ser o único entre os fariseus capaz de compreender a missão de Jesus, denunciam a sua estrutura espiritual. A fala de Jesus, vers. 3, parece-nos estranha, pois ele respondeu a uma pergunta que não lhe foi feita. Ruperto ensinava que Jesus respondeu não o que Nicodemos perguntava, mas o que ele sabia que o sábio judeu desejava saber, ou seja, qual a condição para se entrar no reino dos céus. Amonio acredita que o Cristo não respondeu a pergunta alguma, mas a ideia que motivou o encontro entre os dois. Voltemos, todavia, ao estudo do texto. O que Jesus diz é bastante claro. É necessário nascer de novo para entrar no reino dos céus. O termo usado por Jesus, em grego, é anotem. Esta palavra tem dupla interpretação. Pode ser entendida como de novo ou como de cima. Ambas as interpretações servem para o texto sem causar-lhe qualquer prejuízo. Esta questão tem sido muito discutida pelos estudiosos das Escrituras. Para a teologia tradicional, este ginete anotem, novo nascimento, refere-se ao renascimento por meio do ritual do batismo. A resposta que Nicodemos dá a Jesus indica que ele entendeu anotem como nascer de novo, tornar a nascer, voltar ao ventre materno. Jesus não retira o ensinamento, por mais absurdo que ele possa parecer ao velho doutor da lei, antes reforça dizendo que é preciso nascer da água e do Espírito. Esta referência à água, para a Igreja Católica Romana, reforça a tese do batismo. Os espíritas, entretanto, pensam de modo diferente. Quando o espírito se prepara para enfrentar a vida, passa um largo período em uma bolsa de água, líquido aniótico. Daí nascer da água, por meio da água, acresce-se a isto o fato de que, no esoterismo antigo, a água era o símbolo da matéria do mesmo modo que o fogo era do espírito. Assim, nascer da água equivaleria ao nascer em um corpo material. Nascer do espírito diz respeito ao ato reencarnatório, pois o espírito reencarnante é produto de suas experiências passadas, num sentido semelhante ao da frase o menino é o pai do homem. Jesus prossegue dizendo, o que é carne, e o que é espírito, é espírito. Faz ele aqui referência a dois tipos de hereditariedade, a do corpo e a do espírito.
O corpo nasce de outro corpo e apresenta características herdadas de seus pais, enquanto o espírito retira o seu caráter último não do corpo mas do conjunto de suas vidas passadas. Assim, um homem é louro ou tem olhos azuis porque possui ancestrais com essas características, mas não é bom ou mau, tolo ou gênio pelo mesmo motivo. Sobre esta passagem, leamos uma vez mais o professor Pastorino. Paulo interpreta sim esse ensinamento de Jesus, mas quando apareceu a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com os homens, não por obras de justiça que tivéssemos feito, mas segundo sua misericórdia, nos salvou pelo lavatório da reencarnação e pelo renascimento de um Espírito Santo Tite. 3:4-5. As palavras utilizadas são bastante claras e insofismáveis. Lavatório com água lutron da reencarnação, palingenesia, que é o termo técnico da reencarnação entre os gregos, pelo renascimento, anastinóseos, isto é, um novo nascimento. Paulo diz que Deus nos salvou não porque o tivéssemos merecido, mas por sua misericórdia, servindo-se da palingenesia, isto é, da reencarnação, a qual é um lavatório de água e um renascimento do espírito. Pastorino, Op. Cit. Vol. 2, página 10. Deste modo, vê-se muito claramente a importância que Jesus dá ao processo reencarnatório. Ele considera a reencarnação como sendo o grande veículo do progresso das almas, sem o qual os espíritos não avançam quer do ponto de vista moral, quer do ponto de vista intelectual. É esta a lição que Jesus, naquela noite, dá a Nicodemos, lamentando sincera e profundamente que ele, um doutor da lei, um mestre em Israel, desconhecesse essas coisas. O segundo texto que vamos estudar trata da reencarnação do profeta Elias como João Batista. A passagem se encontra em Mateus 11, 2-19 e Lucas 7, 19-35, 2. E João, ouvindo do cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 de seus discípulos, 3. A dizer-lhe, és tu aquele que haveria de vir ou esperamos outro? 4. E Jesus, respondendo-lhes, disse-lhes, ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. 5. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o Evangelho. 6. Bem-aventurado aquele que não se escandalizar em mim. 7. E, partindo eles, começou Jesus a dizer às turbas, a respeito de João, que foste ver no deserto. Uma cana agitada pelo vento. 8. Sim, que foste ver. Um homem ricamente vestido. Os que trajam ricamente estão em casas de reis. 9. Mas, então, que foste ver? Um profeta. Sim, vos digo eu, muito mais que um profeta. 10. Porque este de quem está escrito, eis que diante de tua face envio o meu mensageiro que preparará, diante de ti, o teu caminho. 11. Em verdade vos digo que entre os nascidos de mulher, não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. 12. E de João Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus e pela força se apoderam dele. 13. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. 14. E se quereis dar crédito, este é o Elias que havia de vir. 15. Quem tem ouvidos de ouvir, ouça. Mate. 11, 2-15. Herodes, incitado por sua esposa Herodíades, havia mandado prender João, o Batista, nos subterrâneos da fortaleza de Maqueronte. Ali, como um animal enjaulado, o profeta hirsuto olha através das grades o céu azul e sem nuvens por onde os abutres desenham notáveis arabescos. No fundo de sua alma, no mais íntimo de seu ser, João está preocupado, mais do que preocupado, angustiado. Ele tinha plena consciência de sua tarefa na terra, confiava em Deus, mas,
como o piloto que examina o seu navio nos menores detalhes antes de partir, para se certificar de que tudo está em ordem. Ele quer saber, agora que o fim se aproxima, se tudo vai bem. Ele quer saber se o seu primo Jesus é de fato o Messias. Mesmo na prisão muito tem ouvido falar sobre ele. Manda, então, que 2 de seus discípulos procurem o Cristo com a missão de interrogá-lo sobre a questão messiânica. Os homens de Batista, ao encontrarem Jesus, fizeram a pergunta que seu mestre lhe pedira que fizessem. Jesus não se furta a respondê-la, pois ele sabe que o Batista tem direito àquela resposta. E responde a indagação citando várias passagens do profeta Isaías, passagens que João deveria conhecer muito bem. O seguir, Jesus diz aos mensageiros do Batista que felizes são aqueles que não se escandalizam dele. O verbo escandalizar, em grego, se diz scandalistei e tem o sentido, neste contexto, de não aceitar ou não compreender a missão de Jesus. Os discípulos de João partiram para levar ao seu mestre a mensagem que haviam recebido. Jesus, temendo que a atitude do profeta fosse mal interpretada pelos presentes, que poderiam julgar o seu comportamento como de um homem tomado pela dúvida, decide revelar, com toda a franqueza, quem era João. Começa por comparar João Batista a uma cana batida pelo vento. A cana se move ao toque do vento, se torce e se curva, sem resistência. Não, João não é assim. É firme nas suas posições, sincero nos atos e nas palavras, mais assemelha-se ao sólido carvalho do que a cana do deserto. Depois, Jesus o compara com os potentados da terra, homens de palavras duplas que, em virtude dos próprios interesses, vivem a fazer concessões aos poderosos. Não, João é muito diferente. João é profeta, é o arauto que anuncia a chegada dos novos tempos. Aquele que aplana os caminhos do Senhor. João é muito mais do que tudo isso. Dentre os homens nascidos de mulher, ele é o maior. Entre os homens nascidos de mulher. Que significam essas palavras de Jesus? A filosofia gnóstica fazia diferenças entre os homens nascidos de mulher ou os filhos de mulher e os filhos dos homens. No primeiro caso, estavam os espíritos ainda submetidos aos imperativos das encarnações kármicas, aqueles que ainda não se haviam libertado do Kiklus Anankel roda das necessidades conforme se expressavam os gregos. Os nascidos de mulher somos todos nós que ainda precisamos vir à Terra muitas vezes para purgarmos as nossas imperfeições. Batista, embora fosse um grande espírito, ainda estava preso ao Kiklus fatal. Na encarnação passada, como Elias, havia mandado matar, junto à torrente plácida do Quizon, cerca de 450 sacerdotes de Baal. Os filhos do homem são aqueles que, através do esforço próprio, de sua luta para domar as más inclinações, libertaram-se das reencarnações. São os espíritos puros de que nos fala Kardec, o Livro dos Espíritos. Questões 112 e 113, os quais, não mais reencarnando em provas e expiações, só vêm à Terra em missões messiânicas, como foi o caso de Jesus. Jesus termina este versículo dizendo que, embora o Batista seja um espírito de escola, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Com isto, Jesus coloca uma questão interessante: o reino dos céus não é uma região que, como o Hades grego, fizesse parte de uma geografia mítica, mas uma conquista do espírito. O reino dos céus é o momento em que o espírito se encontra com Deus e participa do inefável prazer resultante desta união. Jesus faz referência a este estado ao dizer: eu e meu Pai somos um. Aquele que alcançou o reino dos céus pode ser chamado filho do homem, pois não mais carece das reencarnações corretoras. Por fim, Jesus faz uma afirmação clara, insofismável, que não padece a menor dúvida quanto ao seu sentido. Se queres dar crédito, este, o Batista, é o Elias que há de vir. Com esta afirmação Jesus diz tacitamente, sem metáforas ou símbolos,
que o tisbita Elias e João Batista são o mesmo espírito. As palavras de Jesus ganham maior relevo quando cotejamos, ainda que superficialmente, as personalidades de Elias e Batista. 1. Elias vivia nos desertos às margens do rio Querite. 2. Elias era profeta, médium. 3. Alimentava-se parcamente, com o que lhe trazia um corvo. 4. Era de temperamento impulsivo. 5. Hostilizou a rainha Jezabel. 6. Reprochou frontalmente o comportamento do rei Acabe. 1. João vivia nos desertos às margens do rio Jordão. 2. Batista era profeta, médium. 3. Alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. 4. Possuía temperamento exaltado. 5. Hostilizou a rainha Herodíades. 6. Condenou publicamente o comportamento adúltero de Herodes. Aceita a tese reencarnatória. Fica plenamente justificado o tipo de morte a que João Batista foi submetido, a decapitação. Quando Herodíades, através de Salomé, pede a Herodes a cabeça do Batista e a consegue, estamos frente à execução da lei de causa e efeito. A mácula causada pela morte dos profetas de Baal na história kármica de Elias, tinha que ser retirada para que ele continuasse o seu caminho na direção da grande luz. A passagem que acabamos de estudar é amplamente confirmada por uma outra que se encontra em Mateus 17, 10-13 e Marcos 9, 10-13. Neste trecho, Jesus se encontra conversando com os apóstolos e os discípulos lhe perguntam sobre a encarnação de Elias como precursor do Messias, tese tradicional defendida pelos textos sagrados e pelos escribas, intérpretes desses textos. Jesus mostrou concordar com a tradição, mas faz um adendo interessantíssimo. 12. Mas eu vos digo que Elias já veio e não o conheceram, antes fizeram com ele tudo o que quiseram, assim também o Filho do Homem há de padecer por parte deles. O evangelista encerra a passagem dizendo: então os discípulos entenderam que ele lhes falara a respeito de João Batista. Os apóstolos entenderam perfeitamente que Jesus, ao falar de Elias, falava, em verdade, do Batista. Elias, entretanto, havia desaparecido muitos anos antes de João, o Batista, surgir nas margens do Jordão e, sendo assim, como entender esta passagem sem a tese reencarnatória? O estranho, porém, são as ginásticas mentais, as acrobacias intelectuais que os opositores da reencarnação fazem para abafar a claridade deste texto, mas tudo é inútil, tão inútil como tentar ofuscar a luz do sol, calar a voz do vento, deter o ímpeto das ondas do mar. Uma outra lição sobre a pluralidade das existências encontra-se nos sinópticos, Mateus 18, 6-10, Marcos 9, 42-47 e Lucas 17, 1-2. Neste caso, usaremos o texto de Marcos, 42. E qualquer que escandalizar um destes que acreditam em mim, melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma mó de atafone que fosse lançado ao mar. 43. E se tua mão te escandalizar, corta-a, melhor é para ti entrares na vida aleijado do que, tendo as duas mãos, ires para o geena de fogo inextinguível. 45. E se teu pé te escandalizar, corta-o, melhor é para ti entrares coxo na vida do que, tendo os dois pés, seres lançado ao geena de fogo que nunca se apaga. 47. E se o teu olho te escandalizar, lança-o fora, melhor é para ti entrares na vida com um só olho do que, com os dois olhos, seres lançado ao fogo da geena. Mark 9, 42-47. Estas palavras de Jesus são bastante estranhas à primeira vista. Diz ele que, quando um órgão for objeto de tropeço, veículo de queda moral, servir de escândalo, melhor será que se arranque este órgão do que perder-se com ele. Mas que pessoa acharia sensato arrancar um olho, perna ou braço para conseguir o reino dos céus?
Que pessoa estaria disposta a se mutilar tão cruelmente pela possibilidade de progresso espiritual? Neste caso, novamente, a única alternativa possível é a da reencarnação. Se ficarmos atentos a esta passagem, veremos que ela explica, perfeitamente, o nascimento de crianças cegas, aleijadas,